Bom, vamos lá. É, Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar falando então sobre os persas. Vou adotar hoje um estilo de aula diferente. Então vai ser uma aula mais curta e eu vou falar realmente o que a gente precisa saber sobre esse povo. Então vamos lá. Onde que esse povo viveu? Bom, só uma observação. Espero que vocês tenham estudado a parte dos fenícios, que foi a aula da semana passada que eu ia dar, mas eu não consegui, porque eu tive uns probleminhas aí e acabou não dando. E aí eu coloquei todo o material lá, mandei no grupo uma videoaula também, então assistam, que aquela videoaula é muito boa, é curtinha e explica tudo sobre os fenícios. E ainda lá no Drive tem uns documentos, uns PDF, que tem dois resumos sobre os fenícios, que é bem curtinho também e fácil de estudar. Então, bora lá. É... Caralho, massa! Não sabia que tinha Olimpíada de História, achei que era só Olimpíada de Matemática. Faz muito tempo que eu não me anteno nessas coisas. Na hora que acabar a aula a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, mas enfim, vamos lá. Então, os persas eles viviam nessa região aqui. Os persas vão ser a última civilização que a gente vai estudar da Antiguidade Oriental. Depois dos persas a gente vai estar estudando a Antiguidade Clássica, que vai entrar os gregos e os romanos. Então, onde que os persas viveram? Então, eles viveram aqui nessa região onde hoje é o Irã, aqui mais ao sul do Irã. E essa é uma região muito montanhosa. Se a gente der o zoom aqui certinho, a gente vai estar vendo que tem essa parte aqui, ó, é um relevo que é bastante montanhoso, então o solo dessa região é um solo muito ruim, eles não conseguem desenvolver uma agricultura muito forte e tal. Então, seguindo aqui esse mapa mental eu achei no Google mesmo, e eu achei ele bem didático assim para estar explicando algumas coisas. Então, deixa eu abrir aqui o mapa também para vocês, que vai ficar mais claro. Aqui. Calma aí, gente. Então, essa foi a região do Império Persa. Bom, como é que foi dividido o Império Persa? No início, lá por volta de 6.000 anos antes de Cristo, na época que a gente estava lá na pré-história, então estava acontecendo o Paleolítico, Neolítico, a galera começou a povoar essa região que hoje é o Irã, e começou a dividir em dois grupos principais ali, dois reinos, que foi o reino dos Médios e o reino dos Persas. No início, esses reinos eles eram divididos. Então tinha o reino dos Médios, que era aqui nessa região mais no centro à esquerda do Irã, e os persas mais ao sul, ali próximo do Golfo Pérsico. Então, o Golfo Pérsico está aqui nessa região, e os persas viviam basicamente aqui nessa parte mais ao sul do Irã, e os médios mais o reino dos médios mais aqui ao noroeste. E aí, o que aconteceu? Foi passando o tempo e tal, as civilizações foram estruturando melhor os seus reinos. E aí tinha um cara que ele deu start assim na criação do Império Persa. Então o que aconteceu? O primeiro rei, o Ciro I, ele era o rei da Pérsia, ele invadiu o reino dos Médios e dominou esse povo. E aí, os médios, esse domínio dos persas sobre os médios, sobre o domínio do Ciro sobre os médios, ele consistiu em um ponto que é muito bom a gente levar em consideração, que não existia naquela época. Que até então, nas outras civilizações que a gente estudou, havia as guerras e na maioria das guerras, dos confrontos e domínios sobre outros povos, esses povos que saíam derrotados, eles eram dominados pelo reino que foi o vencedor da guerra. Mas na Pérsia isso não aconteceu. O que aconteceu? O Ciro foi lá, dominou os médios, ele chegou na nobreza, então chegou na parte mais rica do Reino Médio e falou: Olha, gente, eu não vou escravizar vocês, não vou matar vocês,
Só que vocês vão ter toda a autonomia para vocês acreditarem nos seus deuses, continuar com essa cultura. Só que a partir de hoje, todo o ganho que vocês tiverem da população de vocês vai ser repassado para nós. Então o Império Persa exercia esse poder mais econômico sobre os povos que eles dominavam. E foi assim com os médios, foi assim com o Egito, foi assim com a região da Mesopotâmia. A gente vai estar vendo que o Império Persa, desde quando ele se consolidou com o Ciro I, ele foi um império que com caráter muito militarista e expansionista. Então eles dominaram muitas regiões ali, todas essas civilizações que a gente já estudou. Então as civilizações da Mesopotâmia, os sumérios, os assírios, os babilônicos. Aí tem os egípcios, os fenícios e até mesmo os hebreus, eles foram dominados pelos persas. Então, os persas em si, eles tiveram um caráter muito de expansão. E isso tudo começou com o Ciro. Primeiro, ele foi responsável por exercer essa ideologia de domínio. Então, antigamente, como eu falei, o domínio ele era feito escravizando os derrotados, matando os derrotados. Isso não aconteceu com os persas. Eles exerciam o poder mais econômico, buscando o acúmulo de capital. E aí, beleza. Então teve o Ciro I, ele unificou a Pérsia com os médios, e aí surgiu o início do Império Persa. E aí depois a gente vai tendo outras personalidades, então vamos abrir aqui nosso mapa mental. Então vamos começar aqui pelo Ciro. Ele conquistou, após ele ter conquistado os médios, ele expandiu o território e conquistou, ele unificou primeiro ali entre os médios e os persas. Então ali começou o Império Médio, o Império Persa. E aí depois ele foi expandindo. Então ele chegou a expandir e conquistar as civilizações da Mesopotâmia. Então eles conquistaram os assírios, os babilônios, os sumérios, principalmente os sumérios, que foi o primeiro povo que eles conquistaram. E foi um período que teve muito esse caráter do expansionismo. Isso começou com o Ciro. E ele instaurou né, nos persas essa ideologia de dominação, como eu expliquei para vocês anteriormente. Após 25 anos, o segundo rei ali do Império Persa foi Cambises. Cambises foi o primeiro filho de Ciro e mantendo a ideologia do pai dele, né, do Ciro, ele conquistou o Egito. Então, na aula do Egito eu expliquei para vocês, eu falei que os persas invadiram, teve várias invasões no território egípcio, e das invasões que acabou com o Império Egípcio foi essa dos persas, foi dos persas e dos macedônios. E aí o Cambises, o principal ponto do Cambises foi essa conquista do Egito. Então vejam só, 25 anos de surgimento do Império Persa, eles já haviam conquistado a Mesopotâmia, tinha unificado o império com os médios e ainda conquistaram os egípcios. Então, se a gente vê aqui no mapa, eles expandiram aqui na Pérsia, conquistaram os médios aqui, mais esse território alaranjado. E aí eles começaram a expandir aqui para a região do Egito. Um ponto que eu esqueci de comentar é o período que foi o de duração do Império. Então o Império Persa, essa unificação do Ciro começou em 550 a.C. e o reinado dele foi até 529 a.C. E o Império Persa todo, ele acabou ali por volta de 330 anos de Cristo. Então foi um pouco mais de 200 anos aí de existência de império. Foi um período muito curto, só que foi um período que os persas conseguiram evoluir bastante. E a gente tem muitos resquícios desse império no nosso dia a dia, hoje como uma civilização mais avançada e tal. Então vamos voltar aqui. Após o governo de Cambises lá, que ele conquistou o Egito, teve o governo do rei Dário. É interessante o governo do rei Dário porque aconteceu umas coisas bastante importantes. Primeiro, a gente vê que com o Ciro e com Cambises, o Império Persa cresceu bastante, ele expandiu muito. E aí, chegou no reinado de Dário, foi o período que ele precisava consolidar uma hegemonia entre esses territórios. Então, o que ele fez? Foi dividido esse território todo conquistado pelo Ciro e pelo Cambises em 20 regiões, que chamavam Satra, ixi, cadê?
chamava Satrápias e era governada por um sátrapa. Então, o que acontece? Hoje a gente tem os estados e naquela época existia esse governo, essa divisão que eles tinham feito, que é as satrápias. Então, foi dividido em 20 províncias, cada uma dessas províncias governada por um líder, e todos esses líderes respondiam ao rei, ao Dário. Então, eles construíram primeiro essa hegemonia, meio que de uma divisão em estados, porque era muito difícil um líder só, né, no caso Dário, ele controlar todo esse território. E aí, numa tentativa de facilitar, ele instaurou essa divisão das regiões. Outro ponto que foi feito no governo no reinado de Dário foi a criação de estradas. Então, com a mesma intenção que a gente tem hoje de ter estrada, eles criaram a estrada para facilitar essa, esse comércio deles, essa possibilidade deles irem em outras regiões de um jeito mais fácil e não tão arriscado, porque, como eu falei, era um território muito montanhoso. Então, eles conseguiam, com a construção das estradas, se deslocar muito mais facilmente. Outro ponto seguindo essa linha de raciocínio da estrada, Dário ele consolidou um correio. Então, dentro do território dos persas existiam vários postos, né, de troca. Então, o cara saía, por exemplo, da Pérsia e tinha que chegar lá no Egito. Então, ele ia até metade do caminho de cavalo para levar uma mensagem para o Egito. E aí ele chegava num ponto, ele encontrava um outro cara que pegava o cavalo, um outro, como que eu posso falar? Um outro mensageiro. E aí esse mensageiro continuava, fazia o resto do caminho até o Egito. Ia fazendo esse ciclo assim. Então, pontos do Império de Dário, do reinado de Dário, foi a divisão do Império em 20 partes, foi a criação de estradas, o correio, e por fim, uma parte mais voltada à economia do Império, foi a criação de uma moeda única, que foi o dárico. Então, foi a primeira civilização que conseguiu instalar uma moeda como no comércio, né, para estar comercializando entre eles. E se vocês forem pensar naquela época, era algo que é muito difícil de acontecer. Porque até então, nas outras civilizações que a gente estudou, o comércio era feito através de troca de mercadoria, era troca de alimento, troca de artesanato. E aí eles colocaram essa moeda, né, o dárico, e ele meio que padronizou isso tudo no território. Então foi o início de uma criação de uma moeda, de algo que homogeneizava as trocas comerciais e também e aí, como eu falei, se vocês forem pensar, é muito difícil um território desse tamanho naquela época conseguir instalar uma moeda desse tipo, conseguir instalar uma ideologia dessa para todas as pessoas estarem usando essa moeda. Então é algo que foi muito importante que aconteceu e foi o início da moeda em si, que após várias evoluções chegou no que a gente tem hoje. E aí, mas voltando pelo fim, né, do Império Persa, como eu falei, é um império que foi muito baseado no expansionismo e no militarismo. E aí, como a gente tem lá pra frente os gregos, que a gente vai estar estudando, é a próxima civilização que a gente vai estar estudando, é, foi uma das principais civilizações que a gente teve durante esse período da antiguidade, então principalmente os gregos e os romanos. E aí quem acaba com o Império Persa foi o Alexandre o Grande, que foi um rei macedônio. Então ele conquistou os persas e, pô, os caras conquistou um dos maiores impérios que havia até então. Então, junto com o Egito, o Império Persa foi um dos impérios que mais conseguiu se desenvolver, por mais que o Império Persa tenha durado um período mais curto de tempo, foi um império que dominou vários povos, conseguiu exercer uma hegemonia muito forte nessa região do Oriente Médio, conseguiu dominar os hebreus, conseguiu dominar os mesopotâmios, dentro dos mesopotâmios, os assírios, que era um povo que tinha um caráter militar muito forte, dominou os egípcios, os hebreus, os fenícios. Então foi um povo que realmente deu um pico muito grande nessa parte expansionista. Então foi basicamente esses 4 períodos que a gente precisa estar sabendo aí. Então, primeiro de Ciro, depois de Cambises, que foram períodos de expansionismo do Império Persa. Recapitulando,
o Ciro, que fez a unificação do Império Persa. Então ele liderou a derrota dos médios, que possibilitou essa hegemonia e o início do Império Persa. Aí depois veio Cambises, que conquistou o Egito. O Dário, que teve que manter toda essa hegemonia do território. E, por fim, o Alexandre o Grande, que foi o grego, que derrotou o Império Persa. Agora, vamos voltar um pouco mais para entender como que eles... um pouco da sociedade, um pouco da economia e um pouco da religião e cultura. Então, vamos falar primeiro da economia. Os persas, como eu falei, era uma região com solo muito pobre. Então, o forte deles não era a produção agrícola. Eles tinham que fazer algum tipo de exportação, um tipo de comercialização para conseguir se alimentar. Então, primeiro ponto, o comércio deles era baseado na troca, né? Então eles precisavam, como a agricultura não era muito forte, eles precisavam de trocas com outros povos para estar conseguindo alimento. Então, como eles não tinham alimentos, o que eles usavam para fazer essas trocas? Era um povo que era muito forte na parte de artesanato. Então eles desenvolviam algumas peças de vidro que eram muito inovadoras assim para a época. Eles desenvolveram um período de arte mesmo, de obras, vasos, esculturas, e eles poderiam comercializar isso de uma forma muito fácil. Tem até o tapete persa, que é algo que é muito famoso, e eles comercializavam esse tipo de tapete, esse tipo de objeto de artesanato, isso que possibilitava eles a fazer essas trocas comerciais. Então eles trocavam esses artesanatos por produtos de para eles se alimentarem. Então era baseado nisso o comércio, a economia dos persas. E aí agora a gente vai para a parte da sociedade. Então, como a gente viu nas outras sociedades, a maioria dessas da Antiguidade Oriental, então foi um período que eles proporcionaram essa autonomia, né, para a galera. Então eles dominavam o povo e o povo poderia ter a cultura deles, a religião deles, e isso era algo muito raro naquela época. Então, é algo o que realmente chama a atenção nos persas é essa parte da deles dominarem, do caráter expansionista deles. E aí chegou Alexandre o Grande, como você falou, e acaba com tudo. Coloca ordem na casa. Então, voltando, a gente estava falando da organização da sociedade. Então, como recapitulando, era estamental, então não tinha muita mobilidade social. E aí era dividido nos reis, né, nos líderes, então Ciro, Cambises, Dário e etc. Tiveram outros líderes durante o período do Império Persa, foi 200 anos de império, então teve outros líderes, só que os principais são esses três. Então, aí era dividido então os nobres, a nobreza, a parte mais rica, os sacerdotes, que eram responsáveis pela religião, aí vem os camponeses, que era que era a parte mais baixa, e os escravos de guerra, que não acontecia bastante, mas sempre acontece de ter alguém que se revolta e aí ou essa pessoa que se revolta é morta ou ela é tratada como escrava. Então existia sim a escravidão, só que era um número muito baixo. Religião. Teocracia, então os líderes, os reis, eles eram a imagem de Deus como, assim, no caso dos persas, eles eram os mensageiros de um deus e eles exerciam esse tipo de poder sobre as pessoas. Então era muito fácil eles administrarem as pessoas através da teocracia. Então, por exemplo, se uma pessoa fosse contrária e quisesse revoltar um rei, o rei poderia ir lá e matar essa pessoa, porque essa pessoa vai estar sendo contrária a um deus. Então, segundo eles, segundo a teocracia, eles poderiam matar essa pessoa por ela estar indo contra um deus. E o deus, no caso, é a representação do rei. Aliás, o rei é a representação de um deus. Então, era muito fácil, assim como a gente viu nas outras civilizações, era muito fácil exercer esse poder com essa ideologia de ser um representante de Deus na Terra. E isso facilitou muito o controle deles, principalmente quando Dário é, principalmente quando Dário fez a divisão dos 20 territórios, das 20 sátricas, sátricas, satrápias. É um nome difícil. E, enfim,
voltando para a religião, algo que a gente tem até hoje é a parte da... Os persas, eles instauraram, né, uma ideologia que abordava um deus do bem e um deus do mal. Então é algo que serviu de base para o cristianismo, para o islamismo, que no caso, comparando o que a gente tem hoje, tem Deus, tem o inferno, tem o paraíso e tem o inferno. Então eles trouxeram muito essa visão que vai servir de base para outras religiões que vão surgir com o tempo. E aí um deus, o deus do bem, né, era Aruá Mazda e o outro do mal era Arimã. Então tinha esses dois deuses, era então um politeísmo, porque era mais de um deus, então eles acreditavam em um deus do bem e um deus do mal. E aí eles é, criaram essa ideologia, né, do bem e do mal, de um deus do bem e um do mal. Isso vai servir de base para o judaísmo, cristianismo, islamismo, que a gente vai estar vendo mais para frente. Era basicamente isso, realmente bem curtinho essa parte do Império Persa. E, e era isso, gente. Eu tentei mudar um pouco o estilo de dar aula, porque as aulas anteriormente estavam sendo muito... Tava durando 50 minutos, uma hora. E às vezes a gente falava coisa que talvez nem caia nos vestibular. Então acho que essa vai ser uma tentativa de ser mais objetivo. Então vamos recapitular a aula toda. Então o Império Persa começou lá no Irã. Então vamos vir aqui no mapa. Começou lá no Irã, no sul do Irã, no Golfo Pérsico, que tinha os persas, o reino persa e o reino dos médios. O Ciro I, que foi o primeiro rei ali do Império Persa, ele unificou, ele derrotou o reino médio, o reino dos medos, e ele consolidou o Império Persa. A partir daí, da unificação do Império Persa, do reino persa com os medos, começou o desenvolvimento do Império Persa, e aí o Ciro I expandiu muito ali para a região da Mesopotâmia, conseguiu dominar bastante territórios, como a gente está vendo aqui. E aí o filho dele, Cambises, foi lá, dominou mais um pouco, dominou o Egito, que era um império muito forte naquela época, como a gente viu nas últimas aulas, na aula de Egito principalmente. E aí depois o Dário, ele foi responsável por controlar e manter a hegemonia desse povo todo. Então ele dividiu nos 20 territórios lá, nas satrápias, e aí colocou um governante em cada uma dessas, construiu estradas, instalou o sistema de correio, instalou a moeda, que era o dárico, e aí chegou mais para frente e chegou o Alexandre o Grande e derrotou o Império Persa. Isso que vocês precisam saber do Império Persa. Dessa parte dos reis. Aí tem a sociedade estamental, que era dividida nos, nos reis, nobreza, sacerdote, camponês e escravo. Então, reforçando o estamental. O camponês, que era camponês, ele vai ser para sempre camponês, o filho dele vai ser camponês e assim por diante. Religião. Eles tinham a crença em dois deuses, que era o deus do bem e o deus do mal. Isso serviu de base para outras religiões. E, inclusive, é base do que a gente tem hoje. A parte da moeda também é muito importante, porque foi a base do que a gente tem hoje como moeda. E comércio. Eles eram um território muito ruim para produzir alimento, para agricultura em si, muito montanhoso. Então eles precisavam comercializar de fora os alimentos, e aí eles faziam os artesanatos para realizar essas trocas. Novamente a teocracia, né, que facilitava os reis exercerem poder sobre o povo em si. E é isso. Foi um império muito expansionista, ele durou muito pouco tempo, mas teve picos muito grandes, muito rápido. Então, 25 anos depois da unificação do Império Persa ali com o Reino Persa com os Médios, eles conseguiram já conquistar o território dos egípcios, que era um território muito forte. E isso com nem 50 anos de existência. Então, é um império que foi muito marcante por essa questão expansionista e militarista. Então, era isso. Deixa eu ver. Eu vou estar colocando um resumo da aula para vocês estudarem, não um resumo, mas algo com um pouquinho mais de detalhes para vocês estarem lendo. E eu vou fazer uma lista também. Como eu falei, essa é a última aula de Antiguidade Clássica, Antiguidade Oriental.
Então a gente estudou Mesopotâmia, estudou Egito, estudou Hebreus e estudou os fenícios. E agora os persas. Então os persas fecham esse período na Antiguidade Oriental e agora a gente vai para a Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica a gente vai ver os gregos e os romanos, o Império Romano. Então era isso a aula de hoje, gente. Eu vou colocar lá para vocês no Drive material. Foi bem curtinha mesmo, eu tentei mudar um pouco da metodologia da aula. Eu não sei como que vai ser na próxima, porque é gregos e é um conteúdo que é muito grande. Então, eu vou pensar ainda como é que eu vou fazer para não ficar algo muito maçante. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu tô à disposição, é só me chamar lá no WhatsApp. Eu vou colocar a aula agora no